Olá, nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre o processo de redemocratização do Brasil, o processo ainda da ditadura em que começa a se ter uma abertura para se voltar à democracia. Então, na última aula, nós paramos na campanha pelas diretas já, pelas eleições diretas em 2000, na página 216. Então, vamos lá. Falar em redemocratização é lembrar das diretas já. Políticos, estudantes, artistas, grupos politizados das capitais e grandes cidades passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Então, cada vez que vocês ouvirem falar o que foi as diretas já, foram campanhas populares do povo, né, pedindo que o Brasil voltasse a ter eleições diretas. Aí, em 1984, teve início a campanha Direta Já, apoiava o projeto de lei do deputado federal Dante de Oliveira, com a proposta de eleições diretas para presidente. Então, gente, lembra que eu falei a vocês na última aula que Dante de Oliveira era um deputado do PMDB de Mato Grosso, ele que coloca um projeto de emenda constitucional para o retorno, né, das eleições diretas para presidente da República. Foi um dos maiores movimentos sociais do país, as diretas já. Participaram lideranças políticas, sindicais, artistas, estudantes. A sociedade em geral se mobilizou pedindo o fim da ditadura. As pessoas queriam ter direito novamente a escolher o seu representante. Uma coisa que é impossível de se esquecer é que no dia 25 de janeiro de 1984 foi o maior comício que eles tiveram. Eles fizeram uma reunião, um comício na Praça da Sé, em São Paulo, reuniu em torno de 200 mil pessoas. Além da Praça da Sé, em todo o país, como já diz aqui, né, foi um dos maiores movimentos sociais do país. Em todo o país haviam movimentos pedindo o fim das diretas já, mas infelizmente, mesmo com esse apoio popular imenso, o governo reagiu duramente. O governo na época começou a censurar a imprensa, pressionou os deputados a votar contra o projeto da emenda constitucional. E aí, infelizmente, uma prática que prevalece até hoje. Então, infelizmente, ainda há essa prática de se votar às escondidas. Eles se organizaram na madrugada do dia 26 de abril de 1984 e derrotaram na Câmara Federal a emenda das eleições diretas. Imagine como os brasileiros ficaram quando isso aconteceu, como eles se sentiram no momento em que, mesmo com uma manifestação popular, um apoio popular tão grande, eles votaram às escondidas. E não se enganem, essas práticas permanecem, infelizmente. Até hoje vocês vão encontrar, ainda vocês irão encontrar outras emendas constitucionais votadas durante a madrugada. O governo, os governistas, eles costumam, tanto deputados, senadores, presidente da República, costumam lançar algum tipo de bomba na internet, uma notícia bombástica. As pessoas na internet, nos jornais, as pessoas ficam vidradas naquilo ali e esquecem do que eles estão fazendo, e eles aproveitam para votar contra a população exatamente nas madrugadas. Eles costumam fazer isso, e assim foi feita com a campanha das eleições diretas, as diretas já. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, em 79, o regime militar começa a permitir, devagarzinho, né, como eu disse a vocês, gradualmente, o retorno das liberdades democráticas no país. Lembre que nós estávamos sobre o regime militar desde 1964, né? A última eleição direta para presidente foi lá em 1960. Lembra que Jânio Quadros, ele pede para sair,
Quem assume é o vice dele, que era João Goulart. João Goulart não conseguiu, infelizmente, ele não conseguiu governar porque o governo não aceitava, dizia que as propostas dele eram comunistas e conseguiram impedir João Goulart de ficar no poder, né? Isso nós já estudamos na unidade passada. Então, as eleições diretas, o movimento das diretas já, a campanha das diretas já, aconteceu por quê? Porque em 84 haveria uma eleição para a presidência, mas seria realizado de modo indireto, ou seja, através do colégio eleitoral. Só podia votar os deputados e senadores, a população não votava. Só que para que a eleição mudasse e ela acontecesse pelo voto popular, de maneira direta, voto direto, era necessário que aquela emenda constitucional, a proposta do deputado Dante de Oliveira, fosse aprovada, coisa que não foi. Foram figuras de destaque, gente, é bom lembrar desse processo, Ulisses Guimarães, do MDB, do PMDB, ele era apelidado de Senhor Diretas. Outros nomes importantes também foi Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, foi presidente durante 2 mandatos no Brasil, a cantora Fafá de Belém, o apresentador Osmar Santos. Todos esses eram figuras que já estavam lutando pelas diretas já no país. Aí no dia, como eu disse a vocês, né, no dia 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda que tornaria possível a eleição direta ainda naquele ano. A população não pôde acompanhar, como eu disse, e aí o Congresso votou contra, e como eu já disse, né, a proposta não passou e não foi permitido as eleições diretas naquele momento. Então, gente, como eu já disse, não foi aprovada a proposta, né? Foi o fim do sonho. Então, só restava a eleição indireta. E 2 civis, não eram mais militares, né? Eles iriam disputar o cargo. Era Paulo Maluf, do PDS, e Tancredo Neves, do PMDB. Foram os indicados a disputar o cargo para a presidência da República. Naquele momento, o vice de Tancredo Neves seria José Sarney. José Sarney era do partido da Frente Liberal, e aí é quando acontece um acordo entre Frente Liberal e PMDB, e eles se tornam candidatos à presidência e vice-presidência. É bom lembrar também, gente, que as pessoas tinham uma resistência a Sarney porque ele era muito mais próximo da ditadura militar do que da democracia, né? Mas, mesmo assim, a campanha de Tancredo acaba conquistando muito apoio popular e também da imprensa, né? E o que fortaleceu a sua candidatura perante o colégio eleitoral. Vamos lembrar que naquele momento ainda era uma eleição indireta. Não esqueçam disso, estamos falando de um momento em que as pessoas ainda não tinham o direito de votar, né? Quem estava votando seriam os governadores. Então, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney, eles são eleitos, né? Tancredo, ele aceita o desafio de se candidatar à presidência da República, tem o apoio de Ulisses Guimarães. Ele vence, como eu já disse, ele foi eleito o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, no dia 15 de janeiro de 85. Então, olha só, em mais de 20 anos só haviam presidentes militares. O primeiro presidente civil é Tancredo Neves. A posse dele estava prevista para o dia 15 de março, mas na véspera, Tancredo foi internado no hospital de base em Brasília com fortes dores abdominais, e José Sarney, ele toma seu lugar interinamente. Depois de 7 cirurgias, ele veio a falecer em 21 de abril de 85, aos 75 anos de idade, vítima de uma infecção generalizada. Há fotos, gente, de Sarney durante a campanha que dizem que ele já estava doente durante toda a campanha, já sabiam que não havia muita possibilidade de que ele conseguisse assumir, mas era um nome mais bem quisto, mais bem visto no momento. As pessoas queriam Tancredo como presidente. E aí, eles levaram a candidatura, mesmo sabendo que talvez ele nem chegaria a assumir.
Eu vou trazer para vocês na próxima aula uma foto de Tancredo, que ele está sentado junto à sua família, e alguns dizem que ele já poderia estar morto naquela foto e que fizeram aquilo para que as pessoas não esquecessem de votar, não deixassem de votar nele. É apenas conjecturas, não há uma certeza disso, mas que ele realmente nem chegou a assumir, ele faleceu antes de assumir o mandato, ele não assumiu, e José Sarney se torna o presidente no lugar de Tancredo. Então vamos ver agora como foi o processo de redemocratização do país no governo de José Sarney. Então, assim, a população já tinha grandes expectativas em relação ao governo de Tancredo. A campanha dele tinha um lema Muda Brasil, então eram muitas expectativas. E assim que ele ganha a eleição, nas semanas posteriores à sua eleição, Tancredo já havia escolhido quem iria fazer parte do seu ministério, ele já tinha assumido compromissos, ele disse à população que iria conseguir a volta da democracia, mas, porém, ele morre antes de fazer tudo isso, antes até de tomar posse, como eu já disse antes. Então, não havia ainda uma constitucionalidade, não havia nada que dissesse, nenhuma lei que dissesse quem assumiria o poder, mas como havia o vice, quem assumiu naquele momento foi José Sarney, e ele assumiu prometendo cumprir as propostas que foram firmadas por Tancredo. Ele também permitiu naquele ano logo que as eleições para prefeito já fossem realizadas pelo voto popular, então nos municípios já houve uma eleição de voto popular. É bom lembrar também que Sarney ele pega um Brasil arruinado, com os índices de inflação altíssimos, a população sofria com desemprego, miséria e as dívidas externa e interna herdadas do período militar assolavam ainda mais o país. Então há uma ideia de um tal de milagre econômico que aconteceu durante o governo militar, que não é tão verdade assim, né? Não é verdade que o país vivia essas mil maravilhas, porque para o país ficar bem no período do governo militar, o governo militar tomou inúmeros empréstimos, os militares fizeram isso, tomaram inúmeros empréstimos ao exterior, e depois, quando não conseguiu mais pagar, o Brasil ficou afundado em dívidas e com a inflação lá em cima. Então, gente, para conter essa inflação, que em janeiro de 86 já tinha um índice anual de 255,16% ao ano, o governo federal lançou um plano econômico que vai ser conhecido como Plano Cruzado. Qual era a ideia? O que é que eles queriam com um plano econômico? Controlar a inflação. Liderado pelo ministro da Fazenda, Dilson Funaro, o Plano Cruzado, como ficou conhecido, previa as seguintes medidas: a criação de uma nova moeda, o nome da moeda foi cruzado, eu acho que os pais de vocês ou os avós vão lembrar, meus pais falam muito sobre esse plano cruzado, que substituiu o cruzeiro, que na época estava muito desvalorizado. Sarney também adotou como medida o congelamento dos preços das mercadorias, ou seja, ninguém poderia vender nada, aumentar nada. Tanto congelou o preço de mercadoria, como congelou os salários. Só que foi muito complicado, porque naquele momento em que ele congela o preço da mercadoria, os comerciantes passam a não comprar mais, porque eles não estavam conseguindo manter. E aí, o que acontece é que a população, em pouco tempo, começa a sofrer com o desabastecimento. Não havia o que comprar, faltou alimento nos supermercados, nas prateleiras das lojas. Então, imagine que com a falta dos bens de consumo, muitos fabricantes e comerciantes começam a estocar suas mercadorias esperando a alta dos preços. E aí é por isso que eles geram essa crise no abastecimento. Mesmo tendo, eles disseram, não, eu não vou vender meu produto barato, segurou o produto nos depósitos, estocaram suas mercadorias e não venderam. Então
a gente percebe que o plano econômico não deu muito certo, porque já no início de 1987, a inflação já havia voltado novamente e a economia estava em recessão, ou seja, quando nós falamos em recessão, é um período em que a gente não pode comprar, em que as pessoas não têm condições de comprar. E foi o que aconteceu, o país viveu uma recessão, onde ninguém tinha condições de comprar nada. Então, quando o presidente ele percebe que não tem jeito, que ele está sendo muito pressionado pelos produtores, aí em novembro de 86, ele resolve abandonar esse congelamento do preço, sobe. O combustível ficou mais caro, impostos, tarifas, até como a de energia ficou mais caro. E assim, essa volta desses reajustes dos preços provoca um novo ciclo de inflação, como eu disse, que vai subir muito. Até 88 a inflação já estava em torno de 1.037,56 ao ano. Imagine como a inflação ficou muito pior. Então, em 1988, começa-se a criar a nova Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Na verdade, José Sarney ele tinha que mostrar o seu interesse em redemocratizar o país, e aí no início de 87 ele faz uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, né? Então, essa Constituição foi composta pelos deputados e os membros do Senado. Os representantes da sociedade acompanharam de perto todo o trabalho dos constituintes, né? O fim da ditadura militar ainda era muito recente, por isso um dos principais objetivos da Constituição era estabelecer novamente a democracia no Brasil. Então, para esse restabelecimento da democracia, a gente precisava de uma Constituição que refletisse a liberdade reconquistada, né, pelos brasileiros. E o primeiro passo dessa Carta de Constituição seria ampliar a representatividade do sistema eleitoral. E aí, uma emenda constitucional aprovada em 1985 já permitiu a criação de novos partidos e concedeu o direito de voto aos cidadãos maiores de 16 anos e aos analfabetos, que até então analfabeto não podia votar. Antes dessa Constituição, eles já tinham o primeiro passo para a redemocratização, foi fazer com que todo jovem a partir de 16 anos já pudesse votar. Não é uma obrigatoriedade até hoje. Uma coisa importante dessa Constituição, gente, é que ela não pode mais ser simplesmente dizer vamos fazer uma nova Constituição, vamos mudar o Brasil. Não. Há uma lei nessa Constituição que diz que ela não deve ser mais mudada, ela só é permitido emendas constitucionais pode haver nessa Constituição de 88, mas não pode mais, de uma hora para outra, fazer uma nova Constituição, como aconteceram várias, desde que o Brasil se torna uma república até 88, que foi a última Constituição que foi feita, né? Olha só, gente, para essa Constituição ser feita, ela foi presidida desde o início por Ulisses Guimarães, que era um deputado do PMDB. Ele sempre esteve auxiliando José Sarney em todo o processo da democracia no país. Ulisses Guimarães esteve com ele em todo o processo. Então, para fazer essa nova Constituição, a Assembleia Constituinte passou quase 2 anos, em torno de 20 meses de trabalho, de discussões. O que é importante é que diversos setores, diversos movimentos sociais, como operários, trabalhadores do campo, indígenas, afrodescendentes, mulheres e religiosos, eles encaminharam aos constituintes milhares de emendas populares. Então, todas as pessoas foram ouvidas. Por isso que tem algo muito importante nessa lei, ou nessa Constituição, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, é sobre a ideia de ter ouvido todas as pessoas. Todas as pessoas tiveram direitos. Imagine que os indígenas foram ouvidos, os operários, os trabalhadores do campo, né, os agricultores, mulheres, afrodescendentes, religiosos. Então é uma Constituição que abraçou a todos. Por isso que o nome é Constituição Cidadã.
No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição do Brasil, a mesma que está em vigor atualmente e ficou conhecida, como eu acabei de falar, como Constituição Cidadã. Olha só o que o artigo 5º da Constituição diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, é a ideia que, infelizmente, gente, se eu perguntar a vocês, eu não posso ouvir a resposta de vocês, mas a gente vai poder dialogar quando tivermos uma aula ao vivo, pelo Meet, a gente dialoga melhor. Mas pensem comigo agora e respondam para vocês mesmos. Eu vou dar a minha resposta de acordo com o que eu acho. Isso não quer dizer que é o que vocês pensam. No Brasil, todas as pessoas realmente são tratadas perante a lei sem distinção, sem nenhum tipo de distinção. Vocês acham que todas as pessoas são tratadas igualmente, independente da cor, da classe social? Elas são tratadas iguais? Analisem que essa resposta eu quero de vocês depois oralmente na nossa próxima aula. Eu acho que é algo muito importante, a história tá aí. O que aconteceu a semana passada com o Beto, né, com um homem negro no nosso país, lá em Porto Alegre, no supermercado do Carrefour. Aí vocês podem dizer, Pro, mas ele tinha inúmeras passagens pela polícia. Se alguém errou por ele estar solto, seria justiça. Mas o que a lei diz é que todos têm que ser tratados iguais perante a lei. E no nosso país não é permitida a pena de morte. E caso fosse permitida a pena de morte no Brasil, ou em qualquer outro país, qualquer um teria que passar por um julgamento, teria que fazer todo o processo até chegar lá. Que lei é essa? Que Constituição... Será que a Constituição realmente é respeitada no nosso país? Quando um homem negro é assassinado no estacionamento de um supermercado famoso no nosso país, um supermercado de multinacional. E aí a gente se pergunta que se fosse um homem branco, ele teria sido tratado da mesma maneira? A gente vai conversar sobre isso na próxima aula, tá? Então, deu para entender o que foi essa Constituição. Eu vou falar mais um pouquinho do que também foi aprovado nessa Constituição. Então, gente, em relação às outras constituições que tiveram antes, a Constituição de 88 representa um avanço, ficou conhecida como Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres eleições diretas para os cargos executivos e legislativos, sistema de presidencialismo, possibilidade de criação das comissões parlamentares dos inquéritos, as CPIs, né? A CPI, gente, ela serve para investigar qualquer ato ilegal dentro dos parlamentares, né, entre os parlamentares. Também fala sobre o que eu acho mais importante: igualdade de direitos para cidadãos, liberdade para trabalhar, para expressar o pensamento, liberdade de religião, acesso à saúde, educação, etc. Direitos trabalhistas foram reafirmados, jornada de trabalho de 44 horas semanais, FGTS, entre outros. Além de tudo isso, ainda teve os direitos sociais, ainda houve outros direitos sociais ampliados, como acesso à educação para todos, à saúde, à previdência social, que até então não havia educação, a escolaridade de ensino médio, Fundamental 2, não era para todos. Até então só havia educação pública gratuita até naquela época que nós chamávamos de ensino primário, de 1ª a 4ª série, e aí foi obrigada a educação, saúde, o SUS, previdência social, e também para que os patrões não demitissem todos os funcionários sem direito nenhum. Cria-se também as indenizações por demissão que não fosse de justa causa, né? Ele precisou demitir, a pessoa teria uma indenização, teria o direito de receber o seguro-desemprego. E aí, já tinha uma nova Constituição, já tinha sido promulgada, o que é que precisava acontecer? Faltava eleger o presidente da República. E a data foi marcada. Seria em novembro de 1989.
E aconteceu. Os brasileiros vão às urnas. Em 1989 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil, depois de quase 3 décadas de interrupção do processo eleitoral democrático. Os brasileiros votaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Eu vou interromper o vídeo porque está muito grande e a gente termina no outro vídeo.